Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês aí estejam bem. E nessa semana nós temos aí falado sobre narrativa, e especificamente nessa semana nós vamos falar sobre um tipo de narrativa, que é a narrativa de enigma. Quando nós pensamos em narrativa de enigma, é sempre interessante lembrar de alguns tipos que vocês já devem ter lido. Vocês já devem ter visto narrativas de enigma que vão pensar Sherlock Holmes, que é super conhecido, e no PSS especificamente, quando vai falar dos tipos de narrativa, além da narrativa de terror, que nós já trabalhamos, a narrativa é, de aventura que nós trabalhamos, eles colocam lá que é possível que caia também uma narrativa de enigma. Então, em termos de composição, a narrativa de enigma, além de todos os componentes da narrativa prototípicos, que nós já estamos trabalhando há um certo tempo, ela também vai ter algumas particularidades. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas particularidades com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu coloquei aqui o que é uma narrativa de enigma. Então, a narrativa de enigma é um gênero que atrai os leitores, entre outros motivos, pelos seus aspectos enigmáticos e investigativo. Então, quando alguém lê uma narrativa de enigma, a questão principal aí é que há um mistério a ser resolvido, tá? Então, essa classificação é muito importante. Então, é importante que a temática envolva um mistério a ser resolvido. E é por isso que ela atrai aí um número muito grande de leitores, né? Sherlock Holmes, então, do Conan Doyle, saiu aí da literatura, foi para o cinema, tem séries, tem aí inúmeras narrativas que partem do Sherlock Holmes lá da literatura clássica. Quando nós vamos pensar em narrativas de enigma, existem a composição, sempre vai aparecer a figura do detetive, que está classificada aí dentro das narrativas policiais. Então, os autores que são bem conhecidos, pega Edgar Allan Poe, né, com O Gato Preto e O Corvo. Se vocês pegarem O Corvo, tem O Corvo na internet traduzido pelo Machado de Assis, tá? O Gato Preto também é uma outra narrativa de mistério, é, uma narrativa de enigma com essa questão policial feita pelo Allan Poe. Agatha Christie, que é bastante lida, tá? Eu coloquei um exemplo, O Assassinato do Expresso do Oriente. É um tipo de literatura que normalmente prende o leitor. Por quê? Porque há uma trama em que há possíveis suspeitos e a partir desses suspeitos busca-se tentar chegar à conclusão por meio de pistas de quem é realmente a pessoa que praticou aquele determinado crime, tá? E o Conan Doyle com Sherlock Holmes, que aí é um ícone quando nós falamos de narrativa de enigma. Quais são as características de uma narrativa de enigma? Os personagens normalmente a vítima, os suspeitos, o investigador, as testemunhas e o criminoso. Então, esses pilares de personagens normalmente são aí classificados dentro de uma narrativa que envolve enigma. Eu preciso imaginar o motivo para cometer o crime, pistas que vão levar esse investigador a determinar quem são os suspeitos a partir das pistas. Depois, a partir de seguir essas pistas, eles vão encontrando motivos que vão descartando alguns suspeitos, o fato em si, que é o crime, que normalmente vai ser realizado por uma arma-crime. Essa arma-crime pode se constituir aí como uma importante pista. A partir do momento em que ele vai descartando ao longo do enredo esses suspeitos, chega-se ao criminoso, né, como um dos suspeitos ou de repente alguém que ele nem suspeitou. Vai ter o local do crime, o motivo do crime, o tempo, né, quando esse crime aconteceu, são características aí. Para ilustrar uma narrativa, eu peguei uma específica de um artigo, né, que foi trabalhado com narrativa para que vocês observem aí a composição. Então, a introdução de uma narrativa de enigma normalmente envolve-se parte-se do quando e onde aconteceu o crime. Percebam aqui. Às 10 horas da manhã, Holmes entrou na sala de impressão da Escola Norte.
Foi chamado às pressas porque era dia de provas e o senhor Kartsuro de Tinta havia desaparecido desde o dia anterior. Holmes era o maior investigador de todos os tempos. Era alto, magro, pele pálida, de tanto fumar charutos cubanos, olhos castanhos e cabelos despenteados. Então, nessa introdução eu tenho, começa-se a narrativa de suspense com o chamamento do detetive, né, do investigador, que é o Holmes, para investigar um fato. Qual é o fato? O sumiço do senhor Causturo de Tinta, desde um dia anterior, né? E porque ele foi chamado às pressas porque tinha a prova, era dia de provas, e o senhor Causturo de Tinta havia desaparecido desde o dia anterior. E esse senhor que desapareceu, ele era o responsável pela impressão das provas. Vocês vão ver na sequência aí da narrativa. Senhor Causturo de Tinta trabalhava há mais de 10 anos na Escola Norte, lembra que já tinha lá o local. Era o encarregado de imprimir todas as provas que os alunos da escola fariam em cada bimestre. Só ele podia fazer aquele trabalho que era super secreto. Então, eu tenho no slide anterior, eu tenho o Holmes sendo chamado para a escola, né? Entrou o Holmes entrando na escola norte para investigar o sumiço de um dos funcionários, um funcionário específico que era responsável pela impressão de prova, e aqui a data ele coloca, ele foi chamado porque era dia de provas, então está marcado aqui temporalmente quando. Então, o responsável por imprimir as provas sumiu um dia antes da realização das provas. Então, aqui classifica as qualidades, né? Quem é essa pessoa que sumiu? Ela tinha um trabalho super importante e o sumiço dela se deu, obviamente, num período em que essas provas seriam super importantes, já que só faltava um dia para a realização das provas do bimestre. Daí segue o desenvolvimento agora. Holmes olhou todos os lugares mais recônditos, ou seja, mais escondidos na sala de impressão. Entrevistou o trio de impressoras, Khan, Repa e Sam, que nada perceberam de errado durante a noite. Explicaram que o Sr. Calçura havia tirado suas tomadas do interruptor porque a previsão era de chuva, com raios. Assim ficavam sem poder conversar e dormiram profundamente, né, as impressoras. Holmes percebeu que havia algumas folhas sobre a mesa do senhor Calçuro, que estavam grampeadas. Eram as terríveis provas de português, preparadas para o dia seguinte, mas apenas a metade havia sido impressa e grampeada. As outras folhas estavam espalhadas pelo chão, como se um vento forte houvesse passado por ali. O detetive dirigiu-se à sala da diretoria e disse: Já sei o que houve com o senhor Casturo de Tinta. Muito bem. Quando entrei na sala de impressão essa manhã, pensei que havia sido os alunos que haviam sequestrado o senhor Casturo de Tinta, para que ele não fizesse as impressões e as cópias de prova de português. Ou seja, os suspeitos mais diretos seriam os alunos, porque um dia antes da prova some a pessoa responsável por imprimir as provas. Então, imagina lá, um dia antes das provas some aí no alfa o Fernando. Se sumiu o Fernando, a gente vai imaginar, foi algum aluno que não queria que o Fernando imprimisse as provas, tá? Conclusão, o desfecho. Mas ao verificar que o grampeador não estava sobre a mesa e parte das folhas, aqui eu copiei do jeito que estava, parte das folhas voou com o vento que entrou pela porta, quando alguém a abriu, percebi que estava errado. Quem matou o senhor Cauchuro foi o senhor Papel Almaço. Todos os que estavam na sala se olhavam apreensivos. Como isso era possível? Holmes continuou. O senhor Papel Almaço, movido pelo ciúme que carregava há mais de 10 anos, quando perdeu o lugar nessa escola para o senhor Cauchuro de Tinta, resolveu se vingar. Ontem à tarde, enquanto se aproximava o temporal, entrou na sala e atacou o senhor Cauchuro com um grampeador, que encontrei em sua sala dos fundos e que estavam com gotas de várias cores. E que, opa,
como as tintas do senhor de tintas carregava em seus bolsos, né? Então, como ele era responsável por imprimir as provas, ele carregava no bolso várias cartuchos de tinta. Podem procurar o corpo no depósito do lixo reciclável. E assim, mais um crime foi solucionado pelo incrível detetive Sherlock Holmes. Então, o que que vocês percebem aí? Ao longo dessa Constituição, nós temos aí a presença, não, ele não apresentou, mas no PSS é obrigatório vocês darem o título. O narrador é feito aqui toda a narrativa na perspectiva do investigador, perdão, é feita toda a narrativa com o narrador terceira pessoa, porque quem narra não é o investigador, quem narra não é a vítima, não é o suspeito, não é o criminoso. Tá? Então, quem narra é o narrador, aquele que está onipresente, aquele que observa tudo e vai narrando, sem ser personagem, sem compor parte do enredo ou dos personagens da narrativa. O tempo, quando ocorreu o crime, eles colocam que ocorreu um dia antes do início das provas. O espaço onde aconteceu, na Escola Norte. O conflito que se deu, o crime em si, tá? É o conflito. O problema é o crime. O senhor Cachuro de Tinta sumiu, né? Sumiu. Na verdade, a princípio ele tinha sumido, mas foi descoberto que ele havia sido morto aí pelo senhor Almaço. O clímax, a busca por soluções, se dá no clímax, em que ele vai buscando pistas. E o desfecho, a resolução com base nas pistas. Algumas pistas. Olha, inicialmente acreditava-se que eram os alunos, em função de ele ter sumido um dia antes da prova. Entretanto, observando que a ausência do grampeador e depois localizar o grampeador sujo de tinta na sala do senhor Almaço, levou a crer que quem matou foi o senhor Almaço. Qual é o motivo do senhor Almaço matar? Ele tinha ciúmes porque havia 10 anos, já que a escola não usava mais o Almaço como forma de prova, e sim usava a impressão, tá? Então, aí eu tenho o desfecho. Com base nisso, nós podemos pensar aí na paragrafação, já que o PSS é 10 a 17 linhas, é uma quantidade pequena, vocês podem colocar os dados de personagem, tempo, espaço e o conflito em si, né, o crime que aconteceu, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, vocês colocam, opa, volta lá. No segundo parágrafo, vocês colocam o conflito, tá? Então, colocou o conflito no segundo parágrafo e o clímax, que é aquele momento em que o investigador vai dizer com quem ele achou. Olha, eu achava que era fulano, por causa que fulano tinha motivo. Entretanto, analisando tais e tais pistas, eu cheguei à conclusão que é daí chega o desfecho, que é a resolução, que com base nas pistas que foram descartadas e que foram apresentadas. Então, percebam que a gente tem uma narrativa que começa com um crime, esse investigador buscando pistas para a resolução desse crime, com base nos dados conceituais, tempo, espaço, quem ele vai elencando possíveis suspeitos, né? Que ele pode elencar oralmente, ele pode elencar logo de cara ou deixar para colocar lá na parte do desfecho, que inicialmente ele achava que era fulano por causa disso e disso. No entanto, a partir da pista X, chegou-se à conclusão que era ciclano para chegar ao desfecho. Tá? Então, a organização, o desfecho, vocês podem colocar aí diretamente no próximo parágrafo, que então seria aí, vamos pensar, 17 linhas, composição de 3 parágrafos, tá? Então, a partir disso, o que que eu gostaria de lembrar? A narrativa de Enigma, tá com dúvida? Entra lá e assiste pelo menos um episódio da série do Sherlock Holmes. Além disso, na atividade dessa semana, eu coloquei para vocês uma narrativa de Enigma feita por um aluno, e a partir dessa narrativa de Enigma, eu vou tecer alguns comentários, algumas perguntas para vocês, observando, inclusive, algumas ausências de informações ou incoerências que foram apresentadas na narrativa de Enigma desse aluno. Então, essa semana, vocês vão ler uma narrativa de Enigma, redigida por um aluno, para responder 4 questões a partir dela. Na semana que vem, vocês fazem aí a escrita de uma narrativa de Enigma, tá bom? Então, um abraço para vocês e
Até semana que vem.